Vamos abrir nossa palavra. Quem ainda usa a Bíblia, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 2. A partir do verso 14. Capítulo 2, a partir do verso 14. Vamos lá. Meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderia dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, diz Tiago: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio de suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como sem o Espírito, assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Depois dela, nós podíamos todo mundo ir embora para casa, que a pregação já está pronta. Já está feita. Já está mais do que claro. Mais do que claro. Não existe... O português da Bíblia até ajudou a nós entendermos cada vez mais. Esse texto de Tiago é um texto assim, bem polêmico. Tem uma grande história de debates, de críticas, de observações a respeito desse texto nas igrejas. O próprio Lutero, num gesto de desprezo, chamou esta carta de Tiago de carta de palha. Tanto que o negócio aqui impactou. E a razão desta rejeição está no sentido de, à primeira vista, ao lendo, dá a impressão que Tiago está dizendo: é preciso fazer, é preciso agir, é preciso trabalhar, precisa fazer, precisa de ações. Porque Paulo é muito firme. O próprio Paulo é muito firme quando ele diz que nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. E Tiago parece entender que a salvação se dá pelas obras. Ou pela graça, mais obras. O que não é verdade.
O que nós vamos tentar falar nesta noite, espero que o Espírito Santo esteja falando na minha frente, com cada um de vocês, nós vamos falar sobre a fé que faz. Nós temos dois tipos de fé: a fé que pede e a fé que faz. A fé que suplica e a fé que faz. Todas, os dois conceitos, as duas definições, são corretos. Só que nós vamos entender que aquilo que mais mexe com Deus, aquilo que mexe mais o coração de Deus, é a fé que faz. Embora nós todos temos o direito, como filhos de Deus, nós temos direito de pedir. Nós temos direito de suplicar. Nós temos direito de usar a fé para clamar, para chorar, para pedir. Nós temos esse direito. Mas eu quero focar nessa nossa palavra de hoje, mais a fé que faz. Tanto para Tiago como para Paulo, a fé, a que faz, tanto para Tiago como para Paulo, é a fé que faz. E não é uma fé vazia, que muitos, mesmo nós salvos, mesmo nós cristãos, mesmo nós santos, usam quando a vida aperta. Nós estamos na boa, estamos nadando no Espírito, né? Estamos navegando no Espírito, estamos nos glorificando, etc. De repente acontece uma coisa inesperada, aí o negócio aperta. Aí nós chegamos a nos apelar. Vamos ao socorro de Deus. Vamos ao socorro dele. Porque muitas vezes, a gente tem que entender que muitas vezes a fé que pede cura, que pede milagres, a gente corre o risco de fazer dessa fé uma moeda de troca. Uma moeda de troca para comprar de Deus o milagre. Nós, de certo modo, estamos querendo corromper Deus. Conforme o nosso estilo de fé, nós estamos fazendo de Deus um Deus corrupto, que se deixa levar, que se deixa ser tocado. Mas o que nós queremos dizer, amado, que não devemos ter apenas a fé que suplica de Deus, nosso socorro, nossa força, nossa vontade. Como filhos de Deus, nós temos em Jesus o Cristo, o direito e o poder de buscar socorro e misericórdia de Deus em qualquer de nossas necessidades. Mas em tudo deve haver uma condição. Qual? Fazer a vontade de Deus. Nós temos direito de pedir o que quiser. Pedir cura, pedir, quem sabe, para ganhar na loteria, pedir, sei lá, um milagre, serviço bom, uma projeção, uma subida do nosso emprego, nosso trabalho. Temos direito a tudo isso, mas há uma condição, que seja feita a vontade de Deus. Essa condição ela já está elucidada, já está tocada lá no própria oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós somos muito bons para pedir, mas temos uma dificuldade para fazer a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus o que é? Estar em qualquer situação
debaixo da vontade de Deus. Nós estamos na dependência da vontade de Deus. Nós dependemos da vontade de Deus. O que entendemos nós, pelo ensino de Paulo, que a fé de adultos, e supomos que todos nós somos adultos, é a que se traduz em uma entrega por inteiro ao Senhor. Guarda isso, amado. A fé, a verdadeira fé, é aquela que nos leva a nos entregarmos por inteiro, e não por pedacinhos, e não pela metade, de nos entregarmos ao Senhor como Deus e Pai. Nós não queremos falar, nós queremos falar da fé que é decantada, celebrada, engrandecida, exaltada em Hebreus capítulo 11, onde diz, pela qual as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Da fé que obedece ao Senhor. Amado, não existe fé verdadeira se não houver obediência. Ou seja, fé é, antes de tudo, obediência ao Senhor. Antes de tudo, fé é obediência ao Senhor. E nós aprendemos com Tiago e queremos falar com Tiago da fé que abre os braços para acolher. Acolher quem? Acolher o outro que está perto ou está longe. Acolher o pobre e o mendigo no corpo e na alma e no espírito que está aqui ou lá fora. Acolher o ferido de alma e de espírito que está aqui dentro e lá fora. Acolher o necessitado de saúde espiritual e emocional que está aqui ou lá fora. Acolher o carente do que comer, do que vestir, que está aqui ou lá fora. Acolher o que está sufocado por mágoas sufocantes, que está aqui ou lá fora. Tem gente aqui dentro, nesse culto, ainda carregada de mágoas. Escravos das mágoas. Acolher o cansado de carregar uma cruz pesada, que pode estar aqui ou lá fora. Esta é a fé. A fé que faz. A fé que abre os braços. A fé que carrega o irmão no ombro. A fé que, se precisar, anda quilômetros a pé. Resumindo, amado. A fé que não olha para o outro não tem graça nem a graça. Não tem graça nem a graça. A fé que não olha para o outro. E obras que não nascem da fé não têm poder de sobreviver. Por mais grandiosas sejam as obras que nós façamos, mas sem a fé, ninguém garante a sua sobrevivência. A qualquer momento, tudo isso pode ser derrubado. E é por esta razão que Tiago grita. Eu sinto o grito do Tiago aos nossos ouvidos. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações, de obras, de alegria, de cura, de paz? E uma coisa é certa, amado. Se a fé não exteriorizar na vida prática e nos comportamentos, na vida de nossas casas
E na vida do corpo de Cristo, células, ministérios, etc., ela será uma piada de mau gosto. A palavra de Tiago é revelação de Deus, não é revelação de homem. Por isso é muito triste pensar que a nossa fé de salvos pode ser falsa, pode ser fictícia, porque não é produtiva em adoração ao Senhor e em amor aos irmãos. A fé se exterioriza na adoração. Deus não olha nem um pouquinho para a nossa adoração, se não olharmos amorosamente para quem está perto ou longe de nós. A pergunta é: como olhar amorosamente para quem está perto ou longe de nós? A resposta é: com prestações de serviços e ajudas nas necessidades físicas, emocionais, materiais e espirituais dos outros, agindo dentro do princípio da igreja primitiva, um princípio exposto em Atos 2:42, eu gosto desse versículo demais, já preguei demais sobre ele, que se resume em, primeiro, fidelidade à palavra de Deus, vivendo em comunhão, se partindo para o outro, como Cristo se partiu, e andando de joelhos no chão em oração. Esse é o princípio básico da igreja. Viver a fidelidade viver na fidelidade à palavra de Deus. Muitos de nós lemos a Bíblia todos os dias. Já teve alguém que já leu a Bíblia umas 40 vezes. Elogiável. Vivendo em comunhão. Como é que a nossa fé pode ser alimentada se nós não vivemos em comunhão? Vivemos em contínuo choque. Vivemos em contínuas distâncias, vivemos nos separando, vivemos nos brigando. Onde está? Se partindo para o outro. Da mesma forma como Cristo se partiu para nós. O homem, o esposo, se partindo pela mulher, se partindo pela esposa, a esposa também se partindo para o marido, se partindo por os filhos, o irmão de igreja se partindo para os irmãos da igreja. E de joelho no chão. Uma casa que não se ajoelha vai cair. Pode cair. A casa onde não tem joelhos no chão, ela pode se destruir. Pode vir a chuva. E não precisa ser chuva muito forte, não. Não precisa ser tempestade, não. Um sopro pode derrubar esta casa. Fazendo. É fé. Fazendo onde? Primeiro em nossa casa.
Segundo, na nossa família de fé, corpo de Cristo, da qual somos membros, nos ministérios. Uma das qualidades da fé, amada, é participar dos ministérios da igreja. Tem gente que foge de ministério de igreja. Tem muitos membros da igreja que são membros de culto, mas não são membros de ações. Não são membros comprometidos com a obra. Eu resistir ao participar de uma ação da igreja, de um ministério, é resistir ao próprio Deus, ao chamado de Deus. Porque quando Deus nos salvou, Ele nos chamou para fazer. Ele nos chamou para agir. Ele nos chamou para caminhar. Ele nos chamou para abraçar. Ele nos chamou para carregar o irmão. Terceiro, provar que somos salvos naqueles que encontramos na vizinhança, na rua, nos congraçamentos e no local de trabalho. Lembremos de uma coisa, amado. Todo lugar por onde passamos é lugar de adoração. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Nós somos formados para adorar o Senhor. Depois nós somos classificados e qualificados pela salvação para adorarmos o Senhor. Os primeiros chamados de Deus para cada um de nós é chamado a adoração. Porque somente aquele que se envolve na adoração com Deus tem capacidade de fazer, tem capacidade de agir. Deus amado, pela sua graça nos salvou, para sermos presença da sua graça, onde ainda a graça não nasceu. Muitos lugares a graça ainda não nasceu. Onde a graça não chegou, ou pior, morreu. Repetindo o que Tiago diz, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Aliás, amado, fé tem que ter graça. Não existe fé sem graça. E é essa graça, então, que vai nos mover a viver e acompanhados de ação. A nossa salvação é uma obra unicamente da graça exclusiva e gratuita de Deus, isso não é novidade, todo mundo está mais que consciente disto. Nós nunca conquistaríamos a salvação pela nossa inteligência, pelas nossas capacidades, pelas nossas criatividades, pelos nossos esforços, pelas nossas engenharias, nunca conquistaríamos a salvação. Nem mesmo por nosso trabalho ministerial. Há muito líder, infelizmente também muito pastor, que ainda não conquistou a graça. Só a graça e o amor de Deus garantem a salvação, desde que estejamos 24 horas ligados a Ele. Amados, praticar o bem não é um ato para a salvação. Tiago já expressou isso, nós já comentamos no início. Mas é a revelação da salvação. Então, o que fazemos revela que somos salvos. E não somos salvos porque fizemos uma obra. Nós não recebemos nenhuma medalha especial, nenhuma condecoração especial
pelas obras que nós fazemos para conquistar a salvação. Porque o que se espera é que a salvação seja acompanhada de ações, glorifique a Deus, abençoe o mundo. Se alguém pratica boas e belas obras até se desgastar, não é garantir que vai chegar às regiões celestiais. Eu posso me desgastar, mas se eu afastar Deus desse jogo, outro dia, na reunião dos homens ao máximo, eu comentei que eu tinha descoberto naquele dia, naquela noite, uma coisa. Sabe, amado, o que abre as portas do céu? A cruz. Só a cruz abre as portas do céu. Ah, se não fosse a cruz de Jesus, a porta estava fechada. A porta se abriu. Mas também cabe a nós, a semelhança do Cristo, carregar a nossa cruz. Quer servir, quer ajudar, quer contemporizar, quer amar, quer carregar, quer desejar, tudo isso. E mais alguma coisa. Tem um negócio aqui que diz assim, a doutrina da salvação pelas obras, alguém disse que isso é uma heresia. Salvação pelas obras não existe, isso é heresia. Salvação é só pela graça de Deus. É a graça de Deus. É a fé nossa e a graça de Deus. Deus nos coloca a fé e a graça. É somente esses dois que pode nos salvar, nos libertar. Portanto, amado, a solução está na aceitação da graça que vem de Deus, que na eternidade nos escolheu para sermos dele. Melhor ainda, ele nos escolheu para confessar Jesus o Cristo como único Senhor e Salvador da nossa vida, diante do mundão. Diante do mundão. Talvez nós não tenhamos a vocação missionária, mas nós temos a vocação de, através da nossa presença, do nosso contato, do nosso encontro, anunciar o Cristo como único Senhor e Salvador. Portanto, a aceitação está na graça salvadora. Por isso, mano, reforçamos o que Paulo diz em Efésios. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Viver a fé é viver integralmente em Deus para o outro. Amém, amado? Viver a fé é viver integralmente em Deus para o outro. Não para ficar com Deus. Deus não quer ficar só conosco. Ele quer que nós o levemos. Quando eu confesso que pertence a Deus, eu estou confessando que pertence a todos os filhos de Deus. Estão entendendo isso aqui agora? Quando eu confesso que pertenço a Deus, eu estou também confessando que eu pertenço aos outros. Deus não me quer sozinho. Ele me quer
junto com os outros, com quem eu convivi, com quem eu vivi, com quem eu falei, com quem eu conversei, com quem eu trabalhei, com quem eu me congreguei. Quando eu confesso que pertenço a Deus, estou confessando que pertenço a todos os filhos de Deus. Isto é, crer, aceitar e viver. Mais uma vez nós queremos reforçar que a salvação é conquistada em Cristo. Ele somente precisa ser confirmado pelas nossas forças e esforços. E agora eu quero ir mais para frente e dizer para nós termos cuidado que nós confirmamos a presença do Cristo pelas nossas forças e esforços a favor do reino de Deus, da família e de uma sociedade embalada pelo ódio e pela miséria espiritual. Amado, cada dia mais nós estamos caindo na miséria espiritual. Nós vivemos uma miséria espiritual. Não é só financeira, não. Miséria espiritual. E talvez a miséria financeira é fruto da miséria espiritual. Aqui é bom, justo lembrar o que Jesus diz no capítulo 15 do Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. É muito forte essa afirmação aqui. Cada um de nós nos tornamos galhos de Cristo, que Cristo é a videira verdadeira. Nós somos galhos. Ou esses galhos caem porque não está produzindo nada, ou porque produz galho, eu corto para que produza mais ainda. Nós sabemos disso. Nós somos galhos da videira, que tem o nome Jesus Cristo. Portanto, enquanto estivermos ligados a Ele, nós somos responsáveis pela produção de frutos. E mesmo quando nós produzimos frutos, Deus corta para que produzamos mais ainda. Mas como acontece isso? Às vezes eu estou dedicando a minha vida totalmente a Deus, estou fidelíssimo a Deus. Deus é está em primeiro lugar na minha vida, na minha postura, no meu comportamento. Estou aí, estou trabalhando. De repente, acontece alguma coisa complicada. Uma doença, uma enfermidade, às vezes um câncer, uma ameaça de infarto, e alguém pergunta, uai, o que é isso? Sempre fui fiel a Deus. Sempre Deus esteve em primeiro lugar na minha vida. Sempre dediquei tudo a Deus. Trabalhei nos ministérios da igreja. E agora, eu venho com essa agora, com esse câncer na cabeça, no pulmão, sei lá onde for. Agora vem essa enfermidade esquisita, estranha. Esse é o corte que Deus faz nas nossas vidas para produzirmos mais frutos. Amém, amado? Pode ser que eu nem vou ver os frutos. Pode ser que nem vou ver os frutos. É o corte que Deus de vez em quando faz, ou para nos alertar, nos acordar, que às vezes nós nos acomodamos na mesquinhez, nós nos acomodamos nas mesmices, Deus faz um corte. E que corte!
Ele não está nos batendo. Ele não está nos castigando. Está nos provando. Está nos testificando. Até onde? Mas ele não precisa disso. Ele já sabe da nossa sinceridade, da nossa abertura. Ele somente faz um teste, para assim produzirmos fruto. E muitas vezes nós rodamos, andamos muito por aí, fazemos uma série de coisas, mas com o tempo vai passando, vamos nos acomodando, etc. E de repente Deus tem que fazer alguma coisa diferente. Às vezes Deus até pede que a gente faça alguns caminhos diferentes. Portanto, amados, e a gente não há o que discutir, não há o que cobrar de Deus. Se a gente quer cobrar de Deus, é só fazer a vontade dele. E Deus não brinca com a nossa vida. Ele não está brincando com a nossa vida. Quando de repente aparece uma tempestade, parece problemas sérios, ele não está brincando com a nossa vida. Ele está cortando para que possamos produzir mais. E Tiago nos lembra, para a gente não achar que está muito difícil, está muito doloroso experienciar, está muito doloroso vivenciar nossa fé entre que nos abraçam, os que nos rejeitam, os que nos rejeitam, que estão precisando mais da nossa demonstração de fé. Tiago nos lembra 2 exemplos do Antigo Testamento. Um é homem, o outro é mulher. O homem, alguém sabe quem é? Abraão. O homem é Abraão. Ainda bem que nós somos descendentes de Abraão. E a gente deveria trazer a mesma disposição de Abraão. A sua mesma fé. Sua mesma disposição. O homem que não teve nenhuma dúvida quando Deus... E Abraão tinha um filho, Isaque. Era o único filho, entre aspas, legítimo, né? Porque o outro era filho da empregada dele. E quem fez ele errar nessa foi a Sara, foi a mulher. A Sara teve um momento de falta de juízo naquele dia. Ah, não tem jeito de dar luz mesmo, arruma a empregada, dorme com ela lá. E Abraão foi lá, vamos lá então. E teve o que aconteceu, o filho Ismael, que foi a maior confusão. Aí Deus, agora eu vou dar um filho de Sara para você. E foi Isaque, feliz da vida. A vida voltou para a casa de Abraão e de Sara. Voltou. Esperança, alegria, paz, refrigério, descanso, tudo. Mas Deus, vem cá, Abraão. Eu quero seu filho. Eu quero seu filho. Tipo, tudo bem, meu filho está aqui, à vontade, pode levar meu filho. Não, mas não quero assim não. Você vai colocar seu filho no altar. Você vai sacrificar o filho. Cada um de nós ficava doido. Cada um de nós ia mudar de religião na hora. Ia rasgar a Bíblia na hora. Um negócio louco desse. Matar meu filho? Deus, autor da vida, vir matar meu filho? Deus que deu
o filho, Isaac, para Abraão, agora vem esse mesmo Deus dizer, não, meu filho, me dá esse filho aqui, e vamos dar um jeito nisso, e sacrifica ele. Vamos sacrificar. Abraão não teve dúvida, Abraão não discutiu nem um pouquinho. Catou o filho, arrumou lá a lenha para acender o fogo, subiu, e o pior, que quem carregou a lenha era o Isaac. Não foi Abraão que carregou a lenha. Foram os empregados dele, que depois Abraão falou, fica aqui embaixo, e me dá essa lenha aí que eu vou levar, eu vou arrumar. E quem carregou a lenha até em cima foi Isaac. Que loucura. Abraão não questionou. Não questionou. E por causa disso, Abraão é o patriarca da fé. Abraão é o homem da fé. Amada, a vida de Abraão é linda. A vida de Abraão é linda. É um espetáculo. Tanto para nível pessoal, espetáculo para casa, espetáculo para a família. É linda. Deus apenas fez o teste. E a outra é Raabe. Raabe era uma prostituta. Quando o povo de Deus estava para tomar Jericó, Jericó era cercada de muros poderosos, cercada, Raabe recebeu na sua casa os embaixadores de Deus, combinando tudo, acertando tudo direitinho. Até que fez com que Raabe, essa mulher prostituta, entrasse, e essa mulher, vendo a confiança daquele povo de Deus, daqueles homens de Deus, na sua casa, falando de Deus, ela se entusiasmou por Deus. Uma prostituta se entusiasmou por Deus. E fez o que precisava fazer. Ela guardou o povo, guardou os homens. Ela, de certo modo, traiu o mundo. Ela traiu o mundo para fazer essa obra a pedido de Deus, por obra de Deus, a pedido dos filhos de Deus, e conseguiu fazer um barulhão lá. Eu sei que se armaram, se congregaram tudo, acabaram destruindo todos os muros e tomaram conta de Jericó, Deus naquele momento. Então, amados, sem fé, essas obras não seriam apenas imorais. Porque, veja, Raabe traiu. Raabe traiu o mundo. Nós precisamos ter um pouco do espírito de Raabe. Trair o mundo. Nós precisamos ter um pouco do espírito de Raabe. Trair o mundo. E não só traído pelo mundo. Nós traímos o mundo. Assim como Raabe traiu o mundo naquele dia. Por isso, caminhando para os finais, quem vive esse tipo de fé de Abraão pode ser chamado de fato amigo de Deus. Deus nos justificou no momento em que cremos nele. E a única maneira de provar e mostrar que a fé em Deus e na sua graça é verdade é saindo da nossa zona de conforto e colocarmos nossa vida sobre o altar.
Eu quero fazer uma pergunta. Você já se colocou no altar de Deus? Você já colocou seu filho do jeito que ele é, do jeito que ele age, no altar de Deus? Isto é, já o consagrou a Deus? Que até Jesus foi consagrado. Todos os dias, os pais deveriam consagrar seus filhos a Deus, viu, gente? Todos os dias. Os pais deveriam consagrar os seus filhos a Deus. Do jeito que eles são. Pode estar dando um trabalho louco. Pode, quem sabe, até estar viciado nas drogas. Pode até ser um safado, mas é filho. E do jeito que ele é, você pode colocá-lo no altar de Deus. Você já colocou seu casamento no altar de Deus? Por isso que ele está assim meio esquisito. Você já colocou seu emprego, seu trabalho no altar de Deus? Sabe por que pergunta? Porque essas atitudes fazem parte do verdadeiro espírito de fé. Esse é espírito de fé. Porque talvez não há um altar em sua casa. Infeliz da casa que não tem um altar. A família que não tem altar se desmancha. O que é o altar na minha família? Altar na família se traduz por tempo com Deus. Eu não preciso armar lá um altar, não. Arrumar umas pedras aí especiais, colocar lá, que tal? Não, isso. Esse altar, Deus não funciona nele, não. Mas ter um tempo com Deus. Nós temos tempo com tudo, 24 horas, nós temos tempo com emprego, com arranjo, com isso e com aquilo, e com amiga, e com vizinha, e com empresa, não sei mais. Aí não tem tempo com Deus, então você está perdido. Quem não tem tempo com Deus vai perder todo o tempo das outras coisas. Quem não tem tempo com Deus vai perder tempo com tudo aquilo que faz. Com tudo aquilo que construiu. Com tudo aquilo que pensou. É preciso haver tempo, amado. Para tudo nós arrumamos com muita facilidade tempo. Mas ter uns 15 minutos de oração, começando pelo marido e pela esposa, quando nós falamos no encontro do homem ao máximo, e nós falamos do sacerdote da casa, é o sacerdote da casa que tem que providenciar isto, não é a esposa nem os filhos. É o sacerdote da casa. Altar, que é tempo de oração, que se dedique à parte da manhã, se for possível, antes de sair para o trabalho, ore, ou então, ao menos à noite, pode ficar deitado mesmo você pode fazer da cama um altar também, né? Pode fazer da sua cama um altar também, pode orar junto ali, de braço dado, e faz as orações, de todas as orações que precisam ser feitas. Tem que falar com Deus, amado. Tem que falar com Deus. Deus não fica surdo, não. Deus gosta de ouvir. E Ele só fala se Ele consegue ouvir o que a gente fala para Ele. Portanto, é interessante guardar isso aí, lembrar, eu acho isso importante. Uma casa que não ajoelha, vai cair. Uma casa que não se dobra de joelhos, essa casa vai cair. O casamento vai acabar.
corre risco. Não quero exagerar, não. Corre o risco de acabar. Os filhos podem perder os caminhos. Se não tiver um altar, se não, casal, não dobrar os joelhos. Que é literal, não precisa orar de joelho, não. Pode orar sentado, deitado. Joelho é porque a forma comum de oração é de joelho, mas não precisa ser de joelhos, literalmente ser de joelhos, não, amado. Nós chegamos ao no verso 26, Tiago diz lá, Tiago termina a passagem com a declaração: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Eis o resumo de tudo que falamos hoje. O resumo é isto. Tiago compara a fé ao corpo humano e as obras ao espírito. O corpo sem espírito é morto, inútil, sem valor. De modo semelhante, a fé sem obras é morta, ineficaz, imprestável. Trata-se, nesse claro, de uma fé espúria e não de uma fé verdadeiramente libertadora. Portanto, amado, resumindo, nós diríamos que Tiago testa a nossa fé de acordo com a resposta que nós damos à seguinte pergunta: estou disposto, como Abraão, a oferecer a Deus o que tenho de mais precioso? Estou disposto, como Raabe, a trair o mundo a fim de ser leal a Cristo? Quero terminar comemorando o que Paulo disse. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Nós viemos hoje aqui, amados, nesta noite, para adorar ao Senhor. Nós não viemos passear. Antes de chegarmos aqui, o Senhor já estava sentadinho na cadeira nossa aí, esperando o nosso serviço. Antes de chegarmos, ele estava sentado, já esperando o nosso serviço, o serviço de adoração. Nós somos criados para servir ao Senhor, hoje e sempre, em todo lugar. Lembrando que serviço de oração é uma atitude. Uma atitude de todos os dias. Eu queria convidar a todos para um solene e espontâneo ato de fé. Quem estiver disposto a ouvir este chamado, chegue até aqui, chegue até próximo aqui. Eu estou chamando aqueles que Deus está chamando para uma tomada de atitude. Deus chama a todos. Nós todos viemos aqui para ouvirmos o chamado de Deus. E o ficar de pé, vir até a frente, é o sinal de termos ouvido esse chamado de Deus. Então vem à frente quem se sente tocado a colocar a sua vida total, colocar o seu marido, colocar a sua esposa, colocar seu noivo ou sua noiva, seu namorado ou namorada, seus pais, seus filhos, no altar de Deus,
numa atitude de fé que adora, numa atitude de fé que ama, numa atitude de fé que serve. Deus está de olho em cada um de vocês, e tanto os que vieram como os que não vieram. Deus está de olho. Aliás, Ele não fecha os olhos nunca. Está sempre de olhos abertos, nos vendo, nos observando, nos acompanhando, sabendo de que precisamos, querendo nos ajudar, querendo contribuir conosco. Eu queria que primeiramente vocês individualmente façam cada um a sua oração. Diante de tudo isso que foi exposto. Individualmente, cada um, converse com Deus. Fale com Deus agora. Fale com Deus agora. Converse. E todos aqueles que não puderam vir aqui à frente, pediria que estendesse as suas mãos para ao menos abençoar os que estão aqui na frente, os que vieram na busca do chamado de Deus. Seu Deus e querido Pai, aqui estamos, ó Pai, na Tua presença. Esses santos, ó Pai, se levantaram no propósito de tomar uma atitude, Senhor, de viver a fé na sua integridade, de viver a fé na sua totalidade, de viver a fé na sua força, de viver a fé na sua graça. Eles estão aqui, ó Pai, clamando pela tua força, clamando pelo teu poder, clamando pela tua graça, para alimentar cada um na fé. E nós queremos, ó Pai, nós desejamos que a partir de hoje eles reiniciem um novo caminho, o novo caminho da fé que faz, e não simplesmente da fé que suplica e da fé que pede. E nesse momento eles estão renovando a sua fé diante de Ti, Senhor.